Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo aí através dessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar você que está aí em casa, quero convidar todos que estão aqui no presencial a se colocarem de pé nesse finalzinho de tarde, começo de noite, não é mesmo? Que alegria é estarmos juntos e reunidos hoje, amém, pessoal? Quem está feliz por estar aqui na igreja hoje, amém? Você pode dar um brado bem forte, amém? E você que está aí nos assistindo, ó, deixa seu amém aqui no chat. Todo mundo aqui já sabe dessa história do chat, né? Quem estava assistindo. Então deixa seu amém, deixa seu boa tarde. Coloca aí seu nome, a gente também quer interagir com você. Toda a nossa equipe técnica vai estar acompanhando você aí no chat, tá bom? Nós queremos conversar com você durante toda a programação. Ó, pra galera que tá aqui no presencial, se você puder, curte depois, tá bom? A nossa live, compartilha com seus amigos, com seus familiares. E você que tá aí em casa, não esquece, vai aqui embaixo, dá o seu joinha, compartilha. Sabe por quê, pessoal? Quando a gente compartilha o link da live aqui da igreja, o YouTube entende que essa live é importante e ele manda para outras pessoas, amém? E o Senhor Jesus é muito importante para nós, amém? Então, você que está aí na sua casa, ponha-se de pé, vamos celebrar ao Senhor, vamos dar um brado de vitória, vamos louvar ao Senhor. O Senhor tem sido muito bom, então vem com a gente, vamos louvar CT, amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa tarde? Bora lá, galera, bem animado, tá bom? Queremos celebrar o Senhor nessa tarde. Vamos juntos. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Não tô ouvindo sua voz, pode ser mais forte, vai. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão de geração. Com alegria, bora lá. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Vamos louvar ao Senhor. Te adorarei. Cadê o aleluia? Bora lá, igreja. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Você pode levantar as suas mãos assim, ó. Deus é bom. O Senhor é muito bom e Ele cuida de nós. Vamos cantar, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Vamos cantar juntos que todos os povos te exaltarão de geração em geração. Te adorarei. aleluia. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. E eu te adorarei. Te adorarei. Nas palmas, vai. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Vamos lá, CT, bem forte, vai. Vem você de casa, vem com a gente, vamos declarar que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Deus é bom o tempo todo, o tempo Será que você todo. pode dizer isso? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é Mais uma vez, bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Bem forte. Nós queremos celebrar ao Senhor nesta tarde. Aquele que vive, aquele que reina. Jesus, Deus bom todo o tempo. Pode ser bem alto e bem forte. Só a igreja, vai lá, te adorarei, vai. Te adorarei. Cante, igreja. Aleluia. Isso, ao Senhor, vai bem alto.
continuar louvando o Senhor com alegria, CT? Você de casa, vem com a gente, porque os que esperam no Senhor jamais serão abalados, amém? Então bora lá, nas palmas. Vai, bem forte, bem forte. E tira o pé do chão. Nós queremos em Ti, Senhor. Vamos cantar todos juntos como igreja, com as palmas bem fortes. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Vai lá, bora. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não Se você crê serão. nisso, multiplica. Multiplica as forças, alcançado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam. Sorri forte, vai. Forte é o nome do Senhor. Oh, te adoro, Deus. Jesus, Vai lá nas palmas, vai. és meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Com alegria ao Senhor. Queridos, o Senhor está aqui, amém? Você pode celebrar Ele nessa noite, nessa tarde. Vem com a gente. Vamos dizer que esperam no Senhor. Vem comigo, bora lá. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. E os que esperam. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. E não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica, vai. Multiplica as forças, alcançado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam. Sorri forte ao nome do Senhor. Do Senhor. Oh, te adoro, Deus, o Rei. Rei de toda a terra, Jesus, sou Deus. Será que você pode dizer pra Ele? És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus. Oh, te adoro, Deus. Rei de toda a terra, Jesus, sou Deus. Tu És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus. Queridos, vamos lá assim, ó. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, como um monte firme, que não se abala, mas permanece para sempre. Talvez você não está tão alegre assim, mas hoje nós queremos que transborde em você a alegria dele, amém? Vamos cantar o nome de Jesus. Mais uma vez, bem forte. Jesus. Declare o nome dele com todo o seu ser nessa tarde. Jesus. O teu nome é bom, a palavra bem forte. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Pessoal, que saudade que eu estava de todos vocês. Nós amamos todos vocês. Até o Sam, que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo, Sam. Você é amado e você é muito especial para nós aqui na CT. Você que está nos dando uma salva de palmas para o nosso amigo Sam. Você que está nos assistindo aí nessa live também,
Se é a sua primeira vez nos assistindo, seja mais do que bem-vindo, queridos. Como eu disse, eu estava morrendo de saudade de vocês. Fico feliz de nós estarmos juntos hoje, no domingo que nós comemoramos, né, a Páscoa. Às vezes a gente reclama tanto, e olha o que Deus preparou para nós. Nosso primeiro encontro no dia da Páscoa, não é mesmo? Então, hoje nós vamos continuar louvando ao Senhor. Nós queremos continuar cantando a Ele nesta tarde, nessa noite. E eu quero convidar todos vocês nesse momento a fechar os olhos para nós orarmos, agradecermos ao Senhor. Você que está aí na sua casa, querido, você também, se você puder, fechar seus olhos, ou onde quer que você esteja, se você não puder, mas se você puder levar os seus pensamentos ao Senhor. Eu vou dar um minutinho para você fazer a sua oração com Deus, tá bom? Feche seus olhos. Você aí também, feche seus olhos. Calma o seu coração. O culto está só começando, igreja. Pessoal, o culto está só começando. Há mais de Deus essa noite para todos nós. Há muito mais. Hoje não é só mais um domingo de Páscoa. Hoje vai ser o dia na sua vida. Nesse momento, faça a sua oração ao Pai. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pelo teu infinito, misericordioso, bondoso amor conosco, Pai. Pai, nós estamos aqui reunidos em comunidade, como amigos, como irmãos, para celebrar a Ti, celebrar a vitória na cruz. O Senhor venceu o maior medo que a humanidade tem, que é a morte. O Senhor tem poder sobre a morte. E aquele que ainda assim morra, aquele que morra, viverá em Cristo Jesus. Nós estamos aqui nessa tarde, Senhor, celebrando o Teu nome, porque Tu és o único Deus, Senhor e Salvador, Pai. Inunda cada coração que está aqui na CT hoje. Inunda cada coração, cada lar que está nos assistindo através dessa live, Pai. Que corações possam ser alcançados. Que o nosso coração que está aqui hoje possa ser alcançado, Senhor, com aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Essa noite já está sendo incrível, Pai. Abençoa esse culto, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus? Amém. Quantos podem ver a sua vitória? Quantos creem que você é mais que vencedor em Cristo Jesus? Amém? Levante suas mãos, você crê? Então vamos cantar isso nessa tarde. Nenhuma arma contra mim prosperará. A escuridão não vai prevalecer, pois o Deus que eu sirvo sabe triunfar. Diga, meu Deus não vai falhar. Meu Deus não vai falhar. A vitória eu posso ver, a vitória. Será que você pode dizer? A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória. Declare bem forte a batalha. A batalha pertence ao Senhor. É Ele quem luta as minhas guerras. Você não está sozinho. Há poder no nome de Jesus Cristo. Toda guerra que Ele entra é pra vencer. Declare que você não retrocedo diante do inimigo, pois o fim dessa história é a eternidade. Então declare: o fim dessa história eu já sei. A vitória eu posso ver. Será que essa igreja pode cantar mais forte pra Ele? A batalha pertence ao Senhor. Quero ouvir a sua voz. Declare a vitória. A vitória eu posso ver. A vitória eu posso ver. Eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor.
Ele já venceu. Todo mal que tentaram contra mim, declare, em bem transformou. Será que eu posso ouvir a sua voz mais alto nessa tarde? Todo mal em bem transformou. Em bem transformou. Mais uma vez, todo mal que tentaram contra você, todo mal que tentaram contra mim, em bem transformou. Em bem transformou. Todo mal que tentaram contra mim, declare com toda a autoridade. Suas mãos e dizer: a batalha. Você também. Diga: a vitória. Você já venceu, querido. Essa dor não vai te derrotar. Essa luta não vai te derrotar. A batalha pertence ao Senhor. Mais uma vez, a vitória eu posso ver. Seus olhos em nome de Jesus nessa tarde. Cada um aqui vive suas batalhas diárias, seja como mãe, seja como esposa, seja como mulher sozinha, seja como um homem, seja como um filho de Deus. Querido, nessa tarde eu quero que você entenda que o seu papel não é lutar. Você que está aí, o seu papel não é lutar. O seu papel não é guerrear. A batalha pertence ao Senhor. Seu papel e o meu papel é entregar para Deus as nossas lutas. Ele guerreia as nossas guerras. Ele luta as nossas guerras. O Senhor é quem tem controle de todas as coisas. Nós não podemos nada com a força do nosso braço. Se você crê que você já venceu, se Ele luta, jamais perderemos, amém? Você pode cantar comigo? A vitória eu posso ver. Pode ser mais forte. A batalha pertence ao Senhor. Diga, vai. A vitória eu posso ver. A vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Todo mal, diz pra você mesmo. Todo mal que tentaram contra mim. Fala com propriedade pra você mesmo acreditar nisso. Em bem transformou. Fala aí na sua casa. Todo mal que tentaram contra ti. Todo mal que tentaram contra mim. Em bem transformou. Em bem transformou. Mais uma vez. Só a sua voz diz, vai. Todo mal que tentaram contra mim. Em bem transformou. Acredite nisso. Em bem transformou. E todo mal que tentaram contra
aconteceu de mal, independente se alguém fez pra você ou não. Só a sua voz. A vitória. Assim, ó, com um monte de vitorioso. A batalha pertence. A vitória. A batalha. Mais uma vez, só a igreja bem forte, com um monte de vencedor. A vitória. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aqui é um povo vitorioso, Pai. A Ti, Senhor. Recebe como uma adoração nesse dia, Senhor. Graças a Deus. Deus tem sido muito bom. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. E Deus, Ele tem planos e propósitos para nossas vidas, e Ele é maravilhoso. Às vezes a gente não entende o que acontece conosco. Talvez você está aí e não está entendendo o que está acontecendo com você. Deus só pede, olha, creia, confie. Ele é maravilhoso. Eu quero te convidar nesse momento para orar. Talvez você está passando por batalhas, talvez você está no deserto, talvez você está em dúvida, talvez você está vivenciando toda essa pandemia, pensando: será que Deus me ama? Será que Ele se importa comigo? Será que Ele de fato está ouvindo as minhas orações? Eu quero te falar nessa noite, nesse dia, não desista, creia. A batalha não é sua, a batalha é de Deus. Deixa essa batalha com Ele. Venha orar junto comigo. Senhor, obrigado, Pai, porque nós podemos entrar na Tua presença, podemos com ousadia declarar que nós somos mais que vitoriosos, mais que vencedores, que a Tua palavra renova a nossa vida, que o Teu amor está sobre nós, Senhor. Deus, nós podemos cantar que nós podemos vencer a batalha, e que nenhum mal, Senhor Deus, que tentaram ou tem sido tentado contra nós, vai prosperar. Nós podemos cantar hoje, porque hoje representa o dia em que o Senhor venceu a morte, e tudo, Senhor, tudo foi vencido, toda a batalha, toda a guerra. As pessoas olhavam para o Senhor naquela vergonha da nudez, da crucificação, e elas diziam: onde está a nossa esperança? Cadê o teu Deus? Cadê esse Senhor? Mas ao terceiro dia, o Senhor voltou do Hades com a chave da vida, com a chave da morte, e disse: tudo agora está nas tuas mãos. Nós temos, queridos irmãos nossos que estão agora contigo aí, Senhor, em vida, te glorificando, te conhecendo, compartilhando momentos incríveis. Senhor, que a nossa esperança também esteja no Senhor, e que cada um, Senhor, que está aqui, que está conectado conosco, que cada um possa sentir esse amor maravilhoso, essa graça, e eles possam confiar. Não importa o que aconteça, não importa o mal que tentarem contra nós e contra quem está nos ouvindo nesse dia, que está nos assistindo, que eles possam crer que essa batalha pertence ao Senhor e que eles são mais que vencedores. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, porque nós não merecemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Beleza, graças a Deus. Olha, que dia incrível. Mas o versículo desse ano, daquilo que Deus tem falado com a nossa igreja, diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e que a igreja, não importa a situação que estiver passando, ela venceria, né? E é por isso que ela está em movimento, porque ela não está parada. A comunidade Batista Torres não está parada, e esse ano tem sido um ano incrível, Beatriz, né? E ontem nós tivemos um momento muito especial com os jovens. Foi top. O que você pode Cadê dizer? os jovens que estão aqui? Olha, Quem está nos assistindo na live também, que estava no Flow, muito legal. seu Ru aí. Muito legal. E foi legal ontem? Foi top? Foi top. Quem estava aqui, o pessoal da banda,
Gente, foi incrível, sério. Se você conhece algum jovem, ou se você está aqui e é jovem, você precisa vir, tá bom? Ninguém vai ficar pegando no seu pé, não. É um lugar pra você pertencer, né, pastor? É isso um aí. lugar pra você começar algo novo, algo diferente na sua vida. Então, ó, você jovem, a partir de 15 anos, eu tenho 40 anos. Mas é jovem, não é verdade? É jovem. Cadê o pessoal aqui que ainda se considera jovem, né? Então é isso aí. Então você que é jovem, solteiro, tá bom? Esse lugar é pra Muito você legal. pertencer primeiro e terceiro sábado de todo mês. A gente tem um encontro e também no segundo e no quarto tem o PG Flow. É Então se isso você aí. quiser participar do PG com a gente, segundo Então o Flow, que é essa turma dos jovens, tá em movimento frenético, né? todo sábado às 19h30 nós. Todo sábado. E semana que vem, semana que vem, Casa 3. Isso. Cadê os casais aqui? O Casa 3 é o encontro de casais. Você não pode perder. Tá incrível. Tá com o tema A Cultura da Oração a 2. Então, olha, a Beatriz, você é casada, vai vir, Isso. vai estar com o Rodrigo conectado. Com certeza. Legal. Sábado que vem, qual é o horário mesmo, hein, pastor? É 19h30. Às 19h30, você não tem nada mais marcado, hein? Você que é casado, já tem. Coloca aí na sua agenda, sábado que vem, qual é o dia mesmo, hein, pastor? É sábado que vem. Cadê? Qual é o a dia? data? Qual é Dia a data? 10. Aqui, Dia ó, aqui no 10. ponto, falaram aqui no ponto. Dia 10, e nós temos um encontro marcado, Legal. os casais lá no canal do YouTube da comunidade, né mesmo, pastor? isso E aí, deixa eu só né? dar um recadinho. Manda lá. Aqui na igreja, a gente tá... Quem tem Instagram aqui? Cadê o pessoal aqui da igreja que tem Instagram? Olha, se você tem Instagram, você precisa seguir, tá bom? O Instagram da igreja. Aproveita e já segue o dos casais, que é Casa 3. E aí você vai acompanhando as programações, vai ficar ligado em tudo que vai acontecer até o final do ano nos casais. É isso aí. Nós estamos no fim de semana, nós estamos no mês da Páscoa e as crianças fizeram um exercício muito legal hoje, né? Hoje, na verdade, essa semana, durante a semana, e falamos sobre a história da Páscoa. Então, se você tem filhos pequenininhos até 11, 12 anos, aqui é o seu lugar. O Energia Kids está de fato para ajudar a você, pai e mãe, a elevar a fé do seu filho e colocar Jesus no coração dele. Quando as crianças voltarem, é bom enfatizar isso, gente. O Energia Muito legal. Kids vai de 2 a 11 anos. Então, você que está nos conhecendo hoje, mas será que vai ter lugar para o meu filho? Como será que meu filho vai ficar quando você vier nos conhecer? Seu filho vai ser bem cuidado, vai ter lugar para ele Show. no Energia Kids. Show! Também quero falar sobre pequeno grupo. Pequeno grupo é o nosso coração. Toda semana tem reunião online. Agora alguns voltando já em modo presencial. Então olha só, fica ligadinho. Se você quer participar de um pequeno grupo, né, Bia? A Bia lidera um pequeno grupo junto com o esposo. É um momento incrível, um momento de crescimento, de discipulado, de oração. Então, se você quer conhecer mais a Deus, você tem que vir de fato e participar de um pequeno grupo. Então, o pequeno grupo, ele é o lugar para você pertencer, é o lugar para você crescer, é o lugar para você, de fato, fazer amizade. E é muito, muito legal, é muito gostoso esse momento, tá? A Beatriz já falou, né, Bia, sobre as plataformas digitais. Isso. Nós temos o Casa 3 Manaus, que é dos casais. Isso, Nós tem o temos Flow Manaus, Flow Manaus, que é o Instagram do Flow, e tem o da comunidade. e o da comunidade. Que lá fala de todo mundo, mas é muito importante a gente estar ligado em todas as redes sociais. E também, quem aqui já se inscreveu no canal do YouTube lá da igreja? Pois é, você que está aí assistindo a gente, já corre aqui embaixo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber um lembrete cada vez que uma atividade começar aqui pelo YouTube e você Legal. participar de todas as nossas programações. Legal. Eu esqueci, eu Pode sou falar. esquecida. Olha, quem aqui tá no grupo do WhatsApp, né? Todo mundo tá no grupo do WhatsApp. Lá eu mandei o link das plataformas digitais com as músicas aqui da igreja. Então, se você tá aí e você não tem acesso, né, ainda não faz parte do nosso grupo, entra lá no Deezer ou no Spotify e coloca assim, Comunidade Batista Torres. Você vai ouvir todas as canções que a gente canta aqui, aí você vai poder ouvir no seu carro, no seu celular. E quando chegar aqui vai saber cantar, né, pastor? É isso aí, é isso Ainda aí, tem um legal. podcast, ainda tem um monte de coisa legal Tem lá. muita coisa Tá boa. fazendo a caminhada e tá ouvindo o pastor pregar. Top, é muito bacana ouvir o podcast. Legal, então essas plataformas digitais você tem que estar conectado, tá? Instagram, canal do YouTube, nós temos os nossos podcasts, playlist de música, então fica conectado conosco. E se você quer participar do culto presencial, né, respeitando todas as normas do decreto, respeitando toda essa pandemia, nós estamos orando para que tudo passe logo e todos possamos estar juntos. Você precisa se inscrever no link de inscrição da igreja, tá? Então solicita, você pode entrar em contato conosco no Instagram e pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp também. Então solicita o link de inscrição, se inscreve e vem participar
que nós estaremos aqui aguardando vocês de todo o coração pra gente poder cantar junto. E é aprender muito mais top, sobre porque vou dar só um gostinho pra vocês. Cadê a galera aqui da CT? É muito top. Você, domingo que vem, você precisa estar aqui, Precisa tá bom? estar aqui. Então foi isso, a igreja está em movimento. Sempre. E pra Pode gente parar. continuar em movimento, a gente vai ficar de pé e você aí de casa vai ficar de pé e a gente vai cantar a Deus, glorificar Ele, porque Ele é vitorioso, porque a gente pode confiar nele, porque tudo pertence a Ele. Vamos cantar, Beatriz? Bora lá, pessoal. Cadê o pessoal da CT? Vamos cantar Não Seremos Abalados. Vamos cantar a Ele nessa noite. Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento, se concentrar nessa canção? Canta comigo, vai. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Se você crê que não será abalado, o Senhor cuida de nós te adoramos, Paizinho. Na batalha permaneceremos em pé. Declare-se, exércitos. Contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, declare, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Levante suas mãos. E em seu eterno amor declare. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, e não seremos abalados, confiando em nosso Deus. Será que você pode dizer essa verdade? E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Feche seus olhos comigo e cante. Seus inimigos tudo Ele pode. Bem alto, vai, mais alto. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão, pois nosso Deus é forte e poderoso. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declare bem alto, confiando em nosso Deus e o seu amor por mim. Em seu eterno amor, não seremos
aqui é prova de que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Sabe, hoje de manhã, quando eu acordei, já falei pro pastor, foi pastor, eu acordei mal, gente. Acordei muito mal, sério. Eu não tava legal. Talvez você que tá aí na sua casa sabe como é isso. Sabe aquele dia que tu não tá com vontade de nada? Aquele dia que você não tá bem, algo tá te incomodando, você não tá legal. E aí, meu marido estava lendo a palavra e ele leu para mim aquele trecho de Atos que Paulo fala que ele tinha um espinho na carne e que ele já tinha pedido do Senhor 3 vezes para Deus tirar isso dele. E eu sei o que é isso. Quando tu tá passando por uma coisa, tu fala: Senhor, misericórdia, tira isso de mim. E o Senhor disse para ele, ensinou para ele assim: Paulo, presta atenção, igreja, não conversa agora. A minha graça te basta. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. E eu vim para a igreja hoje com isso queimando no meu coração. Eu falei: eu posso estar me sentindo abatida, mas eu jamais serei abalada no Senhor. Não importa o que eu esteja passando, não importa qual seja o espinho que está acontecendo comigo nessa manhã. O poder do Senhor opera melhor em mim hoje, que eu estou fraca. E a graça dele é o que me basta. Ele venceu a morte. Jesus ressuscitou. Então hoje eu estou aqui, queridos, pela misericórdia do Senhor. Hoje eu estou aqui porque eu entendo que não é sobre mim, não é sobre o que eu sei fazer. Por mais que de manhã eu estivesse me sentindo um caco, a graça do Senhor me basta. Ele é tudo que eu preciso. Então se Ele é tudo que você precisa também, você pode cantar comigo? E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos Última vez, só a sua voz. Segura a banda pra mim, por favor. Só a igreja. Confiar. Você pode cantar mais alto. E seu é. Não seremos abalados. Jamais seremos abalados. Será que você pode aplaudir esse Deus? Aplauda o Senhor aí da sua casa também. Mais forte, mais forte. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e a gente pode confiar nele. Antes de tudo, feliz Páscoa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Jesus ressuscitou, Ele não está mais naquela tumba, aquele sepulcro está vazio, aquela pedra foi rolada. Deus está vivo, Jesus, o nosso Deus, se importa com você, Ele ama você, por isso, feliz Páscoa. Esse é um momento incrível e maravilhoso. Nós estamos iniciando uma série chamada Quem Diz Que Eu Sou? Quem diz quem Deus é e quem diz que Deus fala sobre você, quem é você? Então, isso é maravilhoso, né? Isso é poderoso a gente poder sentir isso. Então, nesse mês, a gente vai estudar sobre isso. Deus vai falar ao nosso coração sobre quem Ele é. Deus vai falar ao nosso coração o que Ele pensa ao nosso respeito, quem nós somos aqui nesse mundo, né? E a gente vai refletir um pouco sobre isso. Certa vez, Jesus estava andando por Cesareia. Eu não sei se você já ouviu esse nome alguma vez.
fica lá na região da Judéia, até hoje essa cidade existe. E lá em Cesareia tem um teatro, um antigo anfiteatro da época de Cristo ainda, que até hoje eles fazem concertos nesse teatro, porque esse teatro ele tem uma acústica diferenciada. Como ele foi construído? Ele foi construído de uma forma totalmente diferente. E Cesareia ele é um local muito especial. Cesareia fica numa região litorânea. Então imagina aqui o nosso Nordeste brasileiro, um mar, aquele vento, né? Aquele clima gostoso de um sol, né? Que faz parte daquela região. E lá Deus revela os 2 maiores segredos da humanidade. É lá que Deus revela, é em Cesareia. É nessa região, uma região muito importante na vida de Cristo e uma região muito importante na vida dos discípulos, na vida do Evangelho, para que o Evangelho chegasse até nós. E naquele dia, naquele exato momento, em Cesareia, a história se dividiu em antes de Cesareia e depois de Cesareia. Eu vou explicar para vocês e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 16, você vai encontrar essa definição. Jesus em Cesareia, revelando os 2 maiores segredos do Evangelho e da missão e do propósito que Deus estava fazendo conosco. Era lá. Em Mateus capítulo 16, no versículo 15, Jesus faz uma pergunta. Essa pergunta Ele está fazendo para você nesse dia. Ele fez essa pergunta para os discípulos. Ele disse: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Simão respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 18 Jesus disse: agora eu lhes digo que você, Pedro, que você, Simão, se chamará Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Esses foram os 2 segredos revelados no Evangelho. Primeiro segredo: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo segredo revelado, sobre os discípulos, sobre o Evangelho, aquilo que Deus estava deixando, aquilo que Jesus estava deixando. Ele diz: sobre isso eu vou constituir a minha igreja, e as portas do inferno, da morte, do desespero, nada pode conquistar. É por isso que nós cantamos, é por isso que você pode declarar que a vitória você pode ver. Por quê? Porque você pertence a Deus, porque você faz parte da igreja. E se você ainda não faz parte da igreja, Deus está te convidando nesse dia e diz: ei, eis que estou à porta do teu coração já batendo faz tempo. Se você ouvir a voz e abrir as portas do teu coração, eu vou entrar na sua vida e eu vou transformar você. Eu vou te dar a paz e eu vou te dar tudo aquilo que você sempre quis ter. E Deus fala sobre isso. Portanto, quem diz que eu sou, que é o nome do nosso seriado, traz esses 2 segredos revelados: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e a igreja, que é a glorificação de Cristo por onde ela for, por onde ela passar. Por onde você caminhar, você tem que entender, seja você indo para o seu trabalho, seja você indo para a sua faculdade, seja na sua família, você tem que caminhar. E quando você vai caminhando, você tem que saber e internalizar que você é a igreja e você é a glorificação de Cristo. Então você vai caminhando, seja o que você estiver fazendo, e você vai entendendo: eu sou a igreja, o reflexo de Cristo. Tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência, né? E nesse fundamento é que você precisa se estabelecer. A gente sempre fala aqui na comunidade que o que de mal pode te acontecer, o que de pior pode te acontecer. O que de pior pode acontecer a qualquer ser humano, que o ser humano teme? A morte.
Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que depositaram a sua fé, aqueles que são nova criatura, assim que eles fecham os olhos para este mundo, eles estão vivos. Só que eles estão vivos em outra realidade. Eles estão vivos em outro lugar. Mas eles estão vivos. É por isso que você não pode perder essa esperança. Mas sabe, nós temos um problema. O problema é que nós vivemos num mundo caótico e cheio de dúvidas. E parece que esse mundo caótico traz essas dúvidas para o coração dos discípulos, da igreja. Porque olha os discípulos. Jesus quando faz essa declaração, ele está em Cesareia. Lá, quando ele faz essa declaração, ele está prestes a entregar a sua vida em crucificação. E quando ele fala isso, é para aquecer e encorajar os discípulos. Mas a história que se segue, você identifica o quê? Pedro com medo, os discípulos com medo. Você vê uma cena meio que de dúvida. E agora? Ele morreu. O que será de nós? Eles perguntavam. O que será de nós? Sabe, o mundo, tudo isso está acontecendo, e na verdade, até antes da pandemia, e tudo que há no mundo, tudo que já aconteceu no mundo, hoje é a pandemia, mas há um tempo atrás era a corrupção, e depois era problema de violência, o mundo caótico em que nós vivemos, ele vai tentar gerar dúvidas dentro do nosso coração. É até natural a gente sentir dúvidas. Mas quando bater esse mix de dúvidas dentro de você, você se agarra no firme fundamento e você diz: sobre a minha vida, a morte, o poder da morte, o poder do inferno, o poder da maldade não pode me conquistar, porque a minha vida pertence a Cristo, pertence a Deus. Nós também vivemos num mix de verdades abstratas, porque cada um fala uma coisa. Quando a gente está conectado, cada um fala uma coisa, cada um fala uma verdade. Aí as pessoas ficam: mas qual é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer se conectar com Deus, se você quer ter relacionamento com Deus, é através de Jesus. Não tem outro. Não há outro. E o mundo caótico traz essa cultura de várias verdades, né? E tudo isso que o mundo oferece e que muitas pessoas têm dado ouvidos, parece que tem destruído as famílias, as vidas, porque as pessoas têm botado a sua confiança e a sua fé em verdades abstratas. Só que nesse mix de fatos, há pelo menos três coisas que todo ser humano, não importa o seu credo, a sua religião, não importa naquilo que ele acredita, três coisas no mínimo ele deseja. Todo ser humano deseja esperança, tem esperança, deseja dias melhores. Todo ser humano deseja dias melhores, não importa que ser humano seja. Todo ser humano sonha em viver um ambiente seguro, seja dentro da sua família, seja dentro do seu emprego, seja dentro da sociedade. Todo ser humano deseja ter uma vida, um ambiente de prosperidade, de paz. E todo ser humano deseja ser amado. Todo ser humano deseja ser amado. Pode ser o ser humano mais durão que existe na face da terra, ele também tem a necessidade de se sentir amado. Esse, no mínimo, são os três desejos que permeiam o coração de todo ser humano. E aí, qual é o problema nisso? O problema nisso é que nós temos também duas opções, duas sugestões. Em João, quando faz uma revelação dessas duas opções, ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então a primeira opção é
roubar a tua vida, roubar os teus pensamentos, roubar as tuas emoções, roubar o teu espírito, matar e te destruir. E para isso ele te oferece algo tão delicioso e maravilhoso para que você possa, de fato, ser fisgado. E aí Jesus disse: mas eu vim para lhe dar vida, que é totalmente o contrário de morte. Eu vim para lhe dar vida, e vida plena, e vida completa, e vida que satisfaz, vida que supre os 3 maiores desejos que todo ser humano precisa e tem, que é o desejo de dias melhores, de esperança sobre a morte, esperança na sua vida terrena, sobre a esperança para que tenha um ambiente seguro, um ambiente familiar seguro, né? Um ambiente de prosperidade, de paz, e também o desejo de se sentir amado. Essa vida completa e satisfeita é Jesus quem oferece. O que você escolhe? Qual é a pílula que você escolhe? É a azul ou a vermelha? Isso é uma resposta que só você pode dar. Eu dizia que Jesus estava em Cesareia quando ele fez essa maior revelação e o maior segredo de todos. Vocês estão lembrados quais são os segredos? O primeiro segredo que ele revelou: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: a igreja, sobre esta igreja, os poderes da morte não a conquistarão. Esses foram os 2 segredos que Jesus revelou para os discípulos. Ele estava em Cesareia, mas antes de ele chegar em Cesareia ficava perto ali das regiões, alguns quilômetros de Jerusalém, ali era uma região da Judéia. Muito provavelmente Herodes governava Cesareia, governava Jerusalém de lá. Pilatos, de fato, governava Jerusalém de Cesareia. Cesareia era um lugar bem importante na época, né? E então, antes de Jesus chegar em Cesareia e dar essa revelação, ele estava ali próximo, e ele vinha passando já por Jerusalém. E lá, nesse caminhar, ele falava do seu amor, ele falava do seu propósito, ele falava da sua missão. Porque é tudo antes de Cristo e tudo depois de Cristo. E Jesus, ele junto com os seus discípulos, nessa caminhada de compartilhar, ele demonstra que a igreja, o que a igreja deveria fazer na terra. Não sei se vocês estão lembrados, mas quando ele está em Jerusalém, próximo já de fazer a última ceia, já próximo de arrumar, de dar a sua vida, de entregar a sua vida, ele faz uma última ceia. Antes disso, ele faz uma demonstração muito incrível. Ele faz uma demonstração de dizendo: está vendo como eu fiz? Vão e façam o mesmo. Por quê? Porque vocês devem ser a sombra, o reflexo de quem eu sou na terra. Vocês devem ser a sombra e o reflexo de quem eu sou na terra. E Jesus, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, ele se ajoelha perante seres humanos, pecadores e mortais, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Algumas pessoas julgam Pedro, porque Pedro disse assim: não, você não vai lavar meus pés. Eu acho que se eu fosse Pedro, ou se eu estivesse lá, talvez eu faria a mesma coisa. Como o meu Senhor vai se ajoelhar perante mim e lavar meus pés? Não faz sentido. Não faz sentido Jesus ter feito isso. Olha, eu vou te falar uma coisa: lavar os pés foi a coisa mais, entre aspas, simples daquilo que Jesus estava fazendo, porque logo em seguida ele estava entregando a sua vida por você. O que é lavar os pés? Na frente de uma crucificação, na frente da morte, na frente do entregar a sua vida em favor dos pecadores. João fala isso, que Deus nos amou ao ponto de entregar a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não quando a gente estava tudo certinho, bonitinho. Tem muita gente que diz assim, sabe, eu vou me conectar com Deus, eu vou para a igreja quando eu estiver bem, estiver tudo certinho. Isso não vai acontecer, porque nós somos pecadores. Mas o que já aconteceu é que Jesus te ama a si mesmo. É isso. E aí lá,
Jesus revela, nesse momento que ele está com seus amigos, com os discípulos, ele revela, por exemplo, que ele ia ser traído. Ele disse: dentro aqui desse grupo há um traidor. Agora você imagina, pessoas que estavam compartilhando momentos incríveis com Cristo durante 3 anos, no final Jesus disse: um de vocês há de me trair. Deve ser algo muito espantoso. Deve ser algo muito espantoso, né? E Jesus já sabia disso. Mesmo assim, Jesus não desistiu da sua missão. Jesus não desistiu da sua missão, mesmo sabendo que haveria um traidor. Quantos de nós desistimos, às vezes, de fazer o bem, de cumprir com o propósito de Deus, né? Como a Beatriz falou aqui, às vezes o espinho na carne pode não ser uma indisposição, mas pode ser simplesmente uma pessoa que te persegue, ou uma situação chata, um conflito, e você diz: sabe, quer saber, eu também vou jogar a toalha e não quero mais saber disso. E Jesus, mesmo sabendo disso, mesmo tendo esse espinho, ele não desistiu. E como nós precisamos ser a sombra e o reflexo de Cristo, nós também não podemos desistir, porque senão não faz sentido. Isso mostra que você não é igreja. Isso mostra que você não entendeu o que Deus revelou lá em Cesareia. Ele disse sobre a igreja, disse para Pedro, disse para os discípulos, sobre a igreja, as portas da morte, do inferno, o poder do conflito, ou seja, de qualquer situação, não vai te conquistar, não tem poder de te derrotar. E aí Jesus revela que ia ser traído. Jesus também revela naquele momento em que Pedro negaria. Então, olha só que coisa interessante. Você já parou para pensar? Pedro negando Jesus. Agora, olha para si mesmo. Quantas vezes você já negou Jesus? Quantas vezes você negou Jesus essa semana? Com teus atos, com teus comportamentos, com aquilo que você disse, com a tua indisposição. Quantas vezes você negou Jesus? Parece que esse momento que antecede a morte de Cristo, antecede todo o sacrifício dele, muita coisa aconteceu, né? Jesus também, ele revelou, ele também encorajou os discípulos a ativar a fé dele, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse: sobre vocês eu enviarei o Consolador. Jesus disse assim: está chegando o momento em que eu vou voltar para o Pai. Presta atenção. Jesus disse assim: está chegando o momento em que eu vou voltar para o Pai. E aí os discípulos ficaram como? Felizes? Não, eles ficaram tristes. Eles estavam tão bem acostumados com a presença de Cristo. Era uma paz tão incrível e maravilhosa. Era um momento tão fantástico que eles ficaram tristes. E Jesus disse assim: não se entristeçam. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou pedir para o Pai para que Ele envie o Consolador, o Espírito da verdade, que vem de Deus para morar dentro de você. É por isso que hoje a gente aqui celebrando, cantando, ouvindo, refletindo sobre aquilo que Deus tem falado, a gente pode sentir um negócio queimando dentro do nosso coração, porque é o Espírito de Deus fazendo você se arrepiar e dizendo: sabe Deus, Tu és maravilhoso, porque você não está só. Você não está só. Ele revela também que o mundo não entendeu a Ele. O mundo não entendeu a mensagem de Cristo. E Ele disse: o mundo também não vai entender vocês. O mundo também não vai entender por que vocês têm esses tipos de comportamentos que vocês estão tendo. O mundo não vai entender o que vocês falam, o que vocês pensam. Às vezes eu vejo as pessoas na internet exigindo que o mundo entenda os cristãos, entenda a igreja. Não vai entender. Não perde tempo com isso. Não se frustra por causa disso. Não vão entender. As pessoas que escolheram aqui a pílula vermelha, que escolheram ouvir a voz do ladrão, elas não vão entender, porque elas não querem entender. Mas aqueles que creem, aqueles que derem esse passo de fé e acreditarem
esses serão transformados, esses entenderão. E Jesus disse também sobre frutos. Então, o que antecede a morte de Cristo, existe muita revelação aplicável aos nossos dias atuais, aplicável à nossa vida hoje. E por fim, Jesus revela que toda tristeza momentânea que eles pudessem sentir pela morte de Cristo, que os discípulos pudessem sentir pela morte de Cristo, pela morte dele, toda essa tristeza momentânea seria transformada em alegria plena. Em alegria plena. Quando eles entendem isso, parece que, como a gente diz, a ficha cai. E o Evangelho chega até nós, como a gente está hoje aqui, como igreja reunida, aqui na comunidade, você que está conectado com a gente em casa, ouvindo as verdades de Cristo sobre a vida eterna, sobre a sua missão. E logo em seguida, quando tudo isso acontece, ele dá o entendimento de quem ele era. Ele faz a pergunta, ele já sai desse momento, ele vai lá em Cesareia, uma região montanhosa, e ele pergunta: quem dizem que é o Filho do Homem? Os discípulos falam: alguns pensam que você é um profeta, que você é não sei quem. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: quem te revelou isso foi o Pai. A partir de hoje, você se chamará Pedro, que é o quê? É um reflexo de Cristo sobre esta igreja. Nenhum poder ruim ou negativo vai ter força. E aí, parece que eles não tinham sacado ainda essa ideia, mas a gente vê que depois que tudo acontece, e que Jesus ressuscita, e eles veem Jesus vivo, comendo com eles, passando vários dias com eles, pouco mais de um mês com eles, eles entendem o Evangelho, aquilo que Jesus estava dizendo. Portanto, em João capítulo 17, versículo 20, que é o nosso texto base do nosso seriado desse mês de abril, João capítulo 17, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. Jesus, nessa passagem, ele está fazendo uma oração. Jesus está conversando com Deus. Jesus está conversando com o Pai. E nessa conversa com o Pai, Jesus diz o seguinte: não te peço apenas por estes discípulos, aqueles lá que estavam com eles, Pedro, Tiago, João, Filipe, não somente por esses discípulos, mas também por todos os que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus, quando estava orando, ele olhou cada rosto que está aqui, cada rosto que está conectado. Jesus orou por você, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você. Lembra que Jesus, Deus já tinha revelado lá em Cesareia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa isso? O que significa quando a gente diz Jesus é o Cristo? Cristo é igual a propósito. Cristo é igual a propósito. Cristo é a missão. Ele veio para salvar o que havia se perdido. É por isso que ele é chamado de o Cristo, porque ele tem uma missão. E a igreja é chamada de quê? A igreja, lá em Atos, quando a igreja foi pela primeira vez denominada de quê? Coloca aí no chat, de quê que é denominada? De Cris. Gente, vocês não passaram no vestibular espiritual. A igreja é chamada de cristãos. Correto? Não é isso? Quem é cristão aí? Levanta a mão aí. Quem é cristão? Quem já é cristão? Cristão
é o reflexo de Cristo. Cristo significa o quê? Propósito, missão. Cristão, o que significa? Propósito, missão. Aí tem gente que não entende e não honra com a denominação que lhe foi colocada. Porque você, quando coloca a sua fé em Jesus, você se torna pequenos cristos, cristão, reflexo de quem Jesus é, propósito. E Jesus disse, Pedro, quando revela que você, Jesus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa o Filho do Deus vivo? Foi revelado lá em Mateus, no início, para Maria. O anjo pediu para Maria colocar o nome do bebê de quê? De Jesus, que significa Deus conosco, Emanuel. É um outro nome, uma outra denominação, que significa Deus conosco. Jesus, Cristo, é o propósito. Filho do Deus vivo significa que Deus estaria sempre conosco. Ele é o Emanuel, Mateus capítulo 1, versículo 23. E aí, pegando esse entendimento, Jesus está no momento de oração, e ele disse, Senhor, Pai, eu não peço somente por esses discípulos que estão aqui, mas eu peço por aqueles que ainda vão crer em mim, por aqueles que ainda vão crer pela mensagem destes que será enviado, que será propagada. Então nós como igreja, você que é cristão, que já entregou sua vida para Jesus de verdade, você tem um propósito e você tem uma missão de levar Deus conosco para as pessoas, para todos aqueles que precisam, para que todos aqueles que precisam ter vida plena e completa e satisfeita, para todos aqueles que precisam ter os 3 desejos intrínsecos do ser humano, que todo ser humano possui: desejo de ser amado, desejo de se sentir seguro, desejo de filiação. Então ele orou muito por nós, ele orou por você. Você já deve ter percebido que isso não isentou de você fazer muita coisa errada na sua vida, e inclusive até hoje você faz. Isso não isenta, mas ele orou por você, ele amou muito você, mesmo sabendo dos seus erros dessa semana. Ele morreu por esses erros, por esses pecados que você cometeu, porque ele te ama, ele se importa muito com você. Aquela semana, ela foi bem diferente. Nada igual aconteceria novamente na humanidade. É por isso que nós dizemos antes e depois de Cristo. A tua vida também precisa ser um antes e depois de Jesus, depois de Cristo. Jesus disse: Senhor, eu não rogo só por esses discípulos, mas por aqueles que crerão na mensagem. Que mensagem é essa? Como é que é esse evangelho? Que mensagem é essa? Em João capítulo 5 ele revela, ele diz: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quando os teus olhos fecharem para essa realidade, você tem a opção, as pessoas têm a opção de vivenciar 2 possíveis realidades novas. Ou elas vão contemplar algo incrível e maravilhoso, que Deus prometeu, uma vida plena e completa, ou elas vão experimentar uma escuridão tão enorme que nenhum blackout mundial poderia se comparar a essa escuridão. São essas 2 realidades que você vai enfrentar quando você fechar os seus olhos para essa realidade terrena e atual. São essas 2 realidades. Qual é a que você escolhe? Qual é a que você prefere? Um lugar bonito, um lugar de paz, de prosperidade, um lugar onde você vai estar completo, pleno, vivo, desfrutando das promessas que Deus
te ofereceu, ou um lugar totalmente distante de Deus, escuro, de muito medo, de muito terror? Qual é o que você prefere se você fosse escolher hoje, na lógica do nosso raciocínio humano? Todo ser humano consciente escolheria viver na luz. Pois é isso que Deus está te falando. Deus está dizendo que a morte dele naquela cruz não foi o fim, ela foi o começo. A morte dos filhos de Deus, seja por Covid ou seja por qualquer outra situação, de hoje para trás, não é o fim, é só o começo. Eu fico imaginando eles fechando os olhos nessa realidade, abrindo os olhos. Sabe quando você faz uma viagem longa, que você dorme durante a viagem, e de repente até já aconteceu esse exemplo aqui, de repente eu me lembro muito bem quando eu estava indo para o México, e a gente partiu num avião. Eu não sou de dormir no avião, não por medo, mas eu não consigo, simplesmente era de noite, então eu fico lendo, fico estudando alguma coisa, mas aí parece que deu aquele cochilo. Quando a gente acorda, olha, é aquele mar lindo, maravilhoso assim, você olha e você, meu Deus, eu nunca vi algo tão incrível e maravilhoso. Aí o avião pousa, você vai pro hotel, já ansioso para ir para a praia, para ver um mar lindo, verde, cristalino, um pouco azul, árvores lindas, montanhosas, montanhas. Você vai e aluga no teu passeio, participa aluga uns equipamentos, você faz um mergulho e você pode ver peixes coloridos. É algo incrível. É isso que vai acontecer quando os teus olhos se fecharem para essa realidade. Por que isso é possível? Porque Jesus decidiu entregar a sua vida para morrer por mim e por você. E naquela cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia, no dia de Páscoa, ele voltou à vida. A ressurreição de Jesus torna possível que você e eu recebamos a vida eterna. E essa vida eterna vem pela graça de Deus. Toda essa beleza vem porque Deus ama você e porque Deus se importa com você. Então, quando você se conecta com Jesus, pela fé, você consegue experimentar toda essa vida eterna. Por quê? Porque agora você é filho de Deus, porque agora você é herdeiro de todas as coisas, porque você se torna mais que vencedor, porque você se torna um trabalhador para o Evangelho, que está em missão, porque você é aquele que vai semear a palavra. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, pois pelo batismo, é um símbolo, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Nós somos completamente feito nova criatura, é um novo ser, é um antes que você vivia no pecado e é um depois que agora você vive pela graça. Qual é a tua resposta hoje para o Evangelho? Eu quero orar nesse dia por você. Qual é a tua resposta que você dá hoje quando Deus está dizendo assim: eu quero fazer parte da tua vida, eu quero me conectar contigo, eu quero fazer uma oração, e nessa oração não é porque você está fazendo uma oração junto comigo, ou não é porque você está fazendo uma oração do pastor, não, é uma oração sua, que é uma reflexão, é um contato teu com Deus, de sinceridade, dizendo: Deus, ora comigo nesse momento. Você está em casa, fecha os teus olhos. Deus, me perdoa por tantos erros e falhas que eu já cometi na minha vida, mas principalmente, Deus, me perdoa por nunca ter dado uma resposta positiva para o Senhor, nunca ter dito sim para o Evangelho, porque eu tinha medo, tinha receio, mas nesse momento eu quero entregar a minha vida a Ti. Vem morar dentro de mim, Senhor, vem se conectar comigo. Eu entrego minha vida para o Senhor e eu Te aceito, e me recebe como filho, Senhor.
supre as minhas necessidades, me traz a certeza da vitória. Obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz, e eu entendi que foi para pagar um preço por mim. E obrigado porque o Senhor ressuscitou, mostrando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E hoje eu posso ter vida e vida eterna, e vida em abundância. Por isso eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Deus, eu não sei nem como orar, mas eu oro simplesmente dizendo: eu quero me conectar contigo e eu quero me relacionar com você. Me recebe como filho, Senhor, me recebe nesse momento como filho. Eu te peço isso. Deus, ouve os corações nesse momento se entregando a Ti, Senhor, e que eles possam de fato dar esse passo de fé. Te peço por eles, Senhor Deus, não somente por estes que estão aqui, que já são salvos, mas por aqueles que crerão na Tua palavra por meio desta igreja. Oro por aqueles que estão nos assistindo, oro por aqueles que estão aqui, que precisam entregar a sua vida para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração junto comigo, coloca aí no chat aí: eu fiz essa oração de aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele. Se você está aqui presencialmente e quer entregar a sua vida para Jesus também, você pode também levantar a sua mão, você pode simplesmente se conectar com alguém e dizer: sabe, eu fiz essa oração e eu quero entregar minha vida para Cristo. Porque o que Jesus fez naquela cruz foi algo incrível e algo maravilhoso. E nesse momento, é um momento digno de nós celebrarmos e de nós relembrarmos como Deus nos amou, como Deus quis se conectar conosco, mesmo nós sendo ainda pecadores. Por isso, Ele chamou os seus discípulos para uma casa. Ele preparou uma mesa, foi preparada uma mesa. E você está em casa, você pode pegar o seu pão e o seu vinho. Aqui também vai ser distribuído. E nós vamos fazer esse momento, esse memorial, essa lembrança, não simplesmente relembrando um momento, um fato triste, como se Jesus estivesse morto, mas Ele está vivo. É para nós relembrarmos a sua morte, o seu sacrifício na cruz. Em Mateus capítulo 26, Jesus, enquanto está reunido com os seus discípulos, Ele tomou o pão. Em Mateus 26, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, Ele partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo, que foi dado por vocês. E nesse momento você vai comer o pão, agradecendo ao Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque entregaste a tua vida, o teu corpo moído, pisado, maltratado, massacrado, Senhor. Tu fizeste por amor a nós. Por isso, nessa Santa Ceia que nós estamos relembrando, e a nossa mente só consegue contemplar porque nós vemos através de um filme, através de uma retratação, de uma peça, o que aconteceu contigo, mas provavelmente aqueles momentos foram momentos tenebrosos, momentos muito difíceis. O Senhor mesmo pediu, se fosse possível, afastasse esse cálice, mas que não fosse feita a vontade, a sua vontade, mas a vontade do Pai. E para que eu pudesse ser resgatado, isso tinha que ter sido feito, e o Senhor fez. O Senhor entregou a sua vida por nós, e eu te glorifico, Senhor, eu te agradeço, porque eu sou pequeno e eu não mereço, mas o Senhor me ama, Senhor. Obrigado, Pai. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Para os seus pecados. Obrigado, Senhor. Beba o seu vinho. Obrigado.
Obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor entregaste a tua vida, derramaste o teu sangue naquela cruz, para nos dar vida, para nos dar a oportunidade de ter a vida eterna, vida completa e vida plena, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por nos amar tanto assim, como João retratou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna, uma vida completa, uma vida plena. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus que eu te agradeço. Obrigado, meu Senhor, por me amar tanto assim. Prestem atenção ao que Jesus disse: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Tem muitos que já estão bebendo vinho novo hoje com Deus. Chegará o nosso dia também de bebermos esse vinho. Então cantaram um hino e saíram pelo Monte das Oliveiras, pronto para a missão, pronto para a batalha, sabendo que eles eram vencedores. Por isso, nessa noite, o nosso time de música já está aqui, porque nós vamos cantar um hino. E você aí em casa vai glorificar a Deus agora. E vai essa semana fazer e cumprir a missão que Deus tem dado para a igreja, de glorificar Ele por onde quer que você for. Deus ama você. Cante junto conosco. Eles cantaram um hino. Eles glorificaram a Deus, não importa a circunstância, não importa as situações, os momentos tão difíceis que às vezes a gente passa. Deus ama você. Vamos ficar de pé e vamos cantar a graça de Deus. Tu és incrível, Senhor. Será que você pode ficar de pé em nome de Jesus? Fechar os seus olhos e se lembrar do sacrifício na cruz. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Se por meu coração tudo ele deu, na alegria que viu além da dor, se por minha alma amor com grande amor por mim mostrou, meu Salvador que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Nós vivemos pela graça. Cante comigo nessa noite, a tumba vazia o Senhor deixou, com grande esperança, com grande esperança. Paixão, véu do tempo rasgou, ele venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me livra. Quantos aqui são livres em Jesus? Levante as suas mãos e declare: não há mais vergonha e nem temor. Oh, Jesus, o amor pagou por meu coração, com grande amor. Declare: por mim mostrou, meu Salvador que triunfou,
olhos, por favor. Levante suas mãos bem alto. Ao olhar pra cruz eu quero ver a igreja dizer: ao olhar, e pra sempre eu adorarei. Levante suas duas mãos se você puder e diga: ao olhar pra cruz, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz, quando são filhos de livres, declare: ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei. E de graça, declare, igreja: ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei. E de graça em graça irei, minha alma cantarei. E de graça em graça irei, com minha alma cantar. Quantos aqui entendem o amor? Declare: com grande amor por mim, meu Salvador, que triunfou e libertou. Aquele que pagou o preço, me resgatou, na graça estou. Cadê aqueles que são livres? Ao olhar pra cruz eu sou livre. Levante as suas mãos e a sua voz e diga: e pra sempre nós te adoramos, Senhor. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus, e pra sempre e de graça em graça irei, com minha alma cantarei. E de graça, com grande amor por mim estou, meu Salvador, que triunfou, me libertou. Preço pagou, me resgatou, na graça estou. Só a igreja, fala pra mim assim, ó. Ao olhar pra cruz, ao olhar pra Jesus tenho vida. E de graça em graça irei, ao olhar pra cruz eu sou livre, e pra sempre, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei a ti, com minha alma. Vamos cantar a última vez com as nossas mãos erguidas. Com grande amor me mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, e o preço pagou, ele pagou, me resgatou, na graça estamos. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Você pode aplaudir aquele que deu a sua vida por você. Aleluia. Amém.
Em Atos capítulo 20, versículo 35, fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar que em receber. Olha, Deus é maravilhoso e Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você. Nesse momento é o momento de você exercer a sua generosidade. Paulo diz, a melhor bênção, a mais bênção é em dar do que receber. Por quê? Porque todos os recursos que vêm do teu trabalho árduo, do teu compromisso que você tem com a sua família, atinge pessoas que precisam do Evangelho, pessoas que precisam ser transformadas e passar da morte para a vida. E é isso que a gente está conectado, é essa a nossa missão. Por isso, hoje, exerça a sua generosidade, como Paulo deu exemplo e falou, do trabalho árduo, ele abençoa a igreja. Aqui nós temos o nosso QR Code, temos a chave Pix, que é o nosso CNPJ, você pode transferir, você pode fazer a tua oferta, conforme Deus propôs no seu coração. Aquela viuvinha deu 1 centavo, mas foi o coração dela, e Deus honrou ela de tal maneira, de tal forma, e disse, essa mulher deu mais do que qualquer outra pessoa. Exerça a sua generosidade nesse momento. Contribua com aquilo que Deus tem proposto no seu coração, para que esse evangelho, esse amor chegue a muitas pessoas. Aqueles que estão aqui presencialmente, nós temos o nosso box de contribuição. Aqui próximo, você pode também fazer a sua contribuição. Olha, Deus abençoe a vida de todos, abençoe a sua casa, que essa semana seja incrível para você, em conhecimento, em graça, que de graça em graça você prossiga no Evangelho. A gente vai cantar agora, para a gente finalizar esse momento tão incrível, essa experiência tão maravilhosa. Eu espero que aí na sua casa você também tenha tido essa experiência maravilhosa. Espero que hoje todos que estiveram aqui também tenham tido uma experiência incrível. Não se esqueça que nossos cultos presenciais são às 17 horas e você assiste a retransmissão às 19h30, então que Deus possa abençoar muito a sua vida. Vamos cantar? Enquanto a gente canta, você oferta e você realmente entrega, né, aquilo que Deus propôs no teu coração. Vamos cantar. Vamos lá, igreja. Vamos celebrar o Senhor com essa última canção? Vamos ficar de pé. Vamos cantar com alegria. Aquele que vive, Jesus, o Filho do Deus vivo. Vamos cantar a Ele com alegria. Bora lá, nas palmas, assim, ó. Bora lá, igreja, todo mundo, vai. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor vive, o Senhor reina. Vamos cantar a Ele. Oh.
vitorioso Deus, só tu és rei pra todos. Declare: Deus poderoso, Deus poderoso, te exaltamos, reinas por toda a eternidade, pra sempre és vitorioso Deus. o nosso Deus venceu a morte, Ele vive está. Queridos, o nosso Deus vive está, amém? Nós queremos entregar a nossa adoração a Ele nessa noite e todos os dias. Que a nossa vida seja para glorificar o nome de Jesus. Que a nossa vida seja para impactar essa geração. Amém? Vamos cantar a Ele com todo o nosso ser. Pai, recebe a nossa adoração. Que possamos fazer o Teu nome conhecido hoje e sempre. Hoje e sempre. Vamos cantar juntos. Recebe a adoração, nós te exaltamos, Cristo. Tu és o Rei dos Reis, teu reino não tem fim. Vivemos pra tornar teu nome conhecido. És o princípio e o fim, pra sempre. Só a igreja, vai. Só tu és Rei. Bem forte, vai. Deus poderoso, te exaltamos, reinas por toda a eternidade, Pra sempre. Tira o pé do chão. só tu és rei por todo sempre. Deus poderoso, te exaltamos, reinas por toda a eternidade, pra sempre és. Nas palmas. Quem pode aplaudir o Senhor? Estamos terminados. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até domingo que vem para a glória.